Esse é o audiolivro A Paz que Excede Todo Entendimento, como a Bíblia pode ajudar com ansiedade e depressão. Antes de mais nada, pedimos o seu like. Assim, você manda ao YouTube a mensagem de que esse conteúdo é inspirador e vai ajudar a outras pessoas. Não custa nada. Assim, o algoritmo do YouTube recomenda esse livro para mais pessoas. Pedimos também que você se inscreva no canal para receber mais audiolivros engrandecedores e poderosos como esse. Não se esqueça de clicar no sininho e depois, clique em todas para receber notificações de mais livros como esse. Esse audiolivro foi feito de forma a gastar o mínimo de dados possível para ser ouvido em qualquer lugar. Ao final, se esse livro te fez bem, compartilhe com alguém que você gosta. Vamos ao nosso livro. Se você está ouvindo este livro, é possível que esteja em busca de respostas, consolo ou talvez uma esperança renovada. Ansiedade e depressão são realidades que muitos de nós enfrentamos em diferentes momentos da vida, e quando as sombras dessas emoções nos envolvem, o mundo pode parecer um lugar frio, solitário e sem saída. Mas você não está sozinho. Ao longo dos séculos, milhões de pessoas encontraram na Bíblia um refúgio, uma âncora espiritual e uma fonte inesgotável de esperança. Neste audiolivro, exploraremos como as Escrituras, inspiradas por Deus, podem ser uma ferramenta poderosa na batalha contra as dores da alma. Veremos como os personagens bíblicos também enfrentaram momentos de profunda angústia, mas encontraram forças para continuar, e como essas mesmas promessas estão ao nosso alcance hoje. Este audiolivro não pretende oferecer soluções fáceis, nem diminuir a complexidade da ansiedade e da depressão. Pelo contrário, vamos olhar para essas lutas com seriedade, mas também com uma fé inabalável de que Deus está presente em cada um desses momentos. Ele nos oferece paz, uma paz que excede todo entendimento humano, capaz de acalmar nossas mentes e restaurar nossos corações. Nos próximos capítulos, caminharemos juntos pelas palavras de Deus, explorando versículos e passagens que falam diretamente ao nosso sofrimento. Refletiremos sobre como a oração, a entrega, o descanso e a renovação da mente podem nos ajudar a encontrar cura e alívio. Descobriremos que, mesmo nos momentos mais sombrios, há luz. Mesmo nas maiores tempestades, há uma paz disponível para nós, e uma paz que só Deus pode oferecer. Então, à medida que você se aprofunda neste conteúdo, encorajo você a se abrir ao que Deus quer falar ao seu coração. Seja através de um versículo que ressoe profundamente ou de um exemplo que toque a sua situação atual, este audiolivro foi criado para ser uma bússola espiritual, guiando você para mais perto da paz que só o Senhor pode proporcionar. Vamos começar esta jornada de cura, esperança e renovação, sabendo que a verdadeira paz está ao nosso alcance, uma paz que excede todo entendimento. Vamos juntos. Capítulo 1 – Introdução, a Bíblia e a jornada emocional. A ansiedade e a depressão são realidades dolorosas que afetam milhões de pessoas em todo o mundo. Para alguns, essas condições vêm de forma passageira, enquanto para outros, elas se tornam companheiras constantes, moldando suas vidas de maneiras desafiadoras. E, em meio a esse turbilhão de emoções, muitos se sentem isolados, incapazes de encontrar paz ou esperança. No entanto, existe uma fonte de conforto e orientação que tem resistido ao teste do tempo e a Bíblia. As Escrituras Sagradas, que por séculos têm guiado corações aflitos, oferecem não apenas palavras de sabedoria, mas também uma promessa de paz que transcende a compreensão humana. Ao longo das páginas da Bíblia, encontramos exemplos de homens e mulheres que enfrentaram seus próprios momentos de angústia, desespero e solidão. E em suas histórias, vemos como a fé em Deus se torna uma âncora em tempos de tempestade. Este audiolivro foi concebido com o objetivo de explorar essa conexão profunda entre a Bíblia e a saúde emocional.
Ao refletirmos sobre os versículos e ensinamentos bíblicos, descobriremos como as Escrituras podem ser uma fonte de cura para aqueles que lutam contra a ansiedade e depressão. A Bíblia não ignora a realidade da dor emocional, pelo contrário, ela reconhece e aborda o sofrimento humano de maneira direta e compassiva. Ao longo dos próximos capítulos, veremos como as promessas de Deus falam diretamente ao coração aflito. Descobriremos a força de uma paz que excede todo entendimento, que não se baseia em circunstâncias externas, mas na presença e no caráter imutável de Deus. E aprenderemos como podemos aplicar esses ensinamentos de forma prática em nossas vidas cotidianas, buscando encontrar descanso e alívio para nossas almas cansadas. A Bíblia é um livro repleto de histórias de superação. Desde os Salmos de Davi, que expressam as profundezas da tristeza e o clamor por ajuda, até os ensinamentos de Jesus, que convida aqueles que estão sobrecarregados a encontrar descanso nele. Em cada um desses momentos, encontramos não apenas palavras de consolo, mas um chamado à ação, para lançar sobre Deus nossas preocupações, para confiar no seu cuidado e para renovar nossas mentes com a sua verdade. Mas, antes de nos aprofundarmos nas promessas e nos exemplos bíblicos, é importante reconhecer que a ansiedade e a depressão não são apenas questões espirituais, mas também podem envolver aspectos físicos e psicológicos. A fé pode caminhar lado a lado com o cuidado médico e terapêutico. Deus pode usar várias ferramentas para trazer cura. E este audiolivro se concentra na dimensão espiritual dessa jornada, sem ignorar a importância de outras formas de apoio. Seja você alguém que já conhece bem as Escrituras ou alguém que está buscando respostas pela primeira vez, este audiolivro convida você a uma jornada de autodescoberta e esperança. Vamos caminhar juntos pelas palavras de Deus, permitindo que elas falem ao nosso coração, oferecendo não apenas consolo, mas também uma paz que vai além do que o mundo pode oferecer. A paz duradoura que buscamos é real, e está ao alcance de todos aqueles que escolhem confiar em Deus, mesmo em meio às batalhas emocionais mais intensas. Que, ao ouvir este audiolivro, você possa encontrar força, encorajamento e, acima de tudo, uma renovada confiança de que não importa quão profunda seja a sua dor, Deus está com você, e a sua paz está à sua disposição. Capítulo 2 – A promessa da paz em meio ao caos. Versículo-chave: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 7. A vida moderna nos apresenta um cenário caótico, onde a ansiedade pode facilmente invadir nossos pensamentos e corações. Notícias preocupantes, responsabilidades crescentes e incertezas sobre o futuro frequentemente nos sobrecarregam, criando um ciclo de inquietação. É nesse contexto que o versículo de Filipenses 4:6-7 brilha como uma luz de esperança. Paulo, ao escrever essa carta aos Filipenses, conhecia de perto as adversidades e desafios, mas ele apresenta uma verdade fundamental: em Cristo, existe uma paz que transcende as circunstâncias e o entendimento humano. A ansiedade, por definição, é uma resposta emocional ao medo, à incerteza ou à percepção de falta de controle sobre o futuro. Muitos de nós, quando enfrentamos situações desafiadoras, nos tornamos dominados pela necessidade de prever, controlar e solucionar todos os problemas ao nosso redor. Mas o convite de Deus é radicalmente diferente. Ele nos chama a não andar ansiosos por coisa alguma. Como isso é possível? A chave está na segunda parte do versículo: pela oração e súplica, e com ação de graças. Deus nos oferece um caminho para sair do ciclo de ansiedade e medo, e um caminho que envolve oração. A oração, muitas vezes, é vista apenas como uma conversa com Deus, mas na realidade, ela é um ato profundo de entrega e confiança.
Quando nos ajoelhamos em oração, estamos essencialmente admitindo que não temos o controle de tudo, e isso é libertador. É nessa entrega, por meio da oração, que abrimos espaço para que Deus trabalhe e nos encha com sua paz. A oração como remédio contra a ansiedade. A oração é mais do que palavras faladas, ela é uma postura do coração. Quando oramos em meio à ansiedade, estamos dizendo a Deus: eu confio em Ti, mesmo quando não entendo o que está acontecendo. A súplica, mencionada por Paulo, é um clamor sincero. É trazer a Deus nossas ansiedades, dores, medos e dúvidas sem reservas, com a certeza de que Ele ouve e se importa. Mas há um elemento importante que Paulo também destaca: a ação de graças. Ser grato em meio à ansiedade parece contraditório, mas essa atitude nos ajuda a mudar nosso foco. Em vez de nos concentrarmos no que está fora do nosso controle, passamos a reconhecer o que Deus já fez por nós. A gratidão nos âncora na realidade do cuidado divino em nossas vidas, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. A paz que excede todo entendimento. Uma das promessas mais extraordinárias desse versículo é a promessa de uma paz que excede todo entendimento. Essa paz não se trata de uma simples ausência de problemas ou de uma solução imediata para todas as questões da vida. Pelo contrário, é uma paz que surge em meio ao caos, uma paz que não faz sentido pelas medidas humanas. Quantas vezes nos encontramos em situações que deveriam nos levar ao desespero, mas, de alguma forma, sentimos uma tranquilidade inexplicável. Essa é a paz de Deus, uma paz que age como um escudo, protegendo nossos corações e mentes. Paulo nos garante que essa paz guardará nossos corações, a fonte das nossas emoções, e nossas mentes, onde nossos pensamentos e preocupações se formam. Isso significa que, mesmo em meio ao caos, nossa mente pode encontrar descanso e nosso coração pode ser confortado. Combatendo a ansiedade com a promessa da paz. Aplicar essa verdade no cotidiano exige prática e intencionalidade. Aqui estão algumas maneiras de viver a promessa de paz em meio ao caos. 1. Ore diariamente e desenvolva o hábito de trazer todas as suas preocupações diante de Deus. Não espere pelos grandes problemas, apresente também as pequenas ansiedades do dia a dia. Deus se importa com todos os detalhes da sua vida. 2. Pratique a gratidão, todos os dias. Reserve um momento para refletir sobre as coisas pelas quais você pode ser grato. Escrever essas coisas em um diário ou simplesmente mencioná-las em suas orações pode mudar a perspectiva do seu coração. 3. Confie no tempo de Deus. Parte da ansiedade surge do nosso desejo de controlar o futuro. Quando nos lembramos de que Deus está no controle, e que seu tempo é perfeito, podemos descansar em sua soberania. 4. Medite nas promessas de Deus. Quando os pensamentos ansiosos invadirem sua mente, contraponha-os com as promessas das Escrituras. Lembre-se de versículos como Filipenses, capítulo 4, versículo 6 a 7, e permita que essas palavras guiem sua mente de volta à paz. 5. Reconheça a presença de Deus. A paz não é encontrada em circunstâncias perfeitas, mas na presença constante de Deus em nossas vidas. Ele prometeu estar conosco em cada passo da jornada, e é nessa proximidade que encontramos segurança. A ansiedade pode tentar roubar nossa paz, mas Deus nos oferece algo muito maior, uma paz que excede o entendimento humano, que guarda nossos corações e mentes em Cristo. Ao abraçar essa promessa, não estamos negando a realidade das nossas lutas, mas estamos escolhendo confiar que, no meio delas, existe uma fonte inabalável de paz que vem diretamente do trono de Deus. A oração e a gratidão são as chaves que destrancam essa paz, e elas estão ao alcance de todos que escolhem confiar nele. Capítulo 3 – Lançando sobre ele as nossas ansiedades. Versículo-chave: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro, versículos 5 a 7. A ansiedade pode ser um fardo esmagador.
Ela nos rouba a paz, consome nossa energia e distorce nossa visão do futuro, enchendo nossa mente com cenários de medo e insegurança. Mas a Bíblia oferece uma solução clara para este fardo emocional: lançar toda a nossa ansiedade sobre Deus. Essa imagem de lançar nos convida a uma entrega radical e completa das nossas preocupações, confiando que o Criador do Universo cuida pessoalmente de nós. O que significa lançar nossa ansiedade? A palavra lançar, usada em 1 Pedro, versículos 5 a 7, carrega a ideia de atirar ou jogar algo para longe, de forma decisiva. Esse ato implica uma ação deliberada de se desfazer de algo que não nos pertence ou que nos pesa excessivamente. Muitas vezes, tentamos segurar nossas ansiedades por conta própria, acreditando que podemos ou devemos resolver tudo sozinhos. No entanto, a Bíblia nos diz que não precisamos carregar esses fardos, podemos lançá-los nas mãos de Deus. Lançar nossa ansiedade sobre Ele não significa ignorar nossos problemas ou fingir que eles não existem. Significa, em vez disso, reconhecer que não precisamos suportar o peso da vida sozinhos. Esse gesto é um ato de confiança, um reconhecimento de que Deus é capaz de lidar com aquilo que nós não podemos. Porque Deus se importa conosco. O versículo continua: porque Ele tem cuidado de vós. Essa simples frase revela a base da nossa confiança: Deus cuida de nós. Esse cuidado não é distante ou indiferente. Deus se importa profundamente com cada detalhe da nossa vida, das maiores preocupações às menores ansiedades. Ele está atento às nossas necessidades e dores, e Ele deseja que venhamos a Ele com confiança. Muitas vezes, quando estamos sobrecarregados, nos perguntamos se alguém realmente entende ou se importa com o que estamos passando. Mas o amor de Deus é infinitamente pessoal. Ele conhece cada preocupação que carregamos e nos convida a lançar tudo sobre Ele, porque Ele se importa. Entrega diária e prática. Embora a ideia de lançar nossas ansiedades sobre Deus seja reconfortante, pode ser um desafio saber como fazer isso na prática. A ansiedade frequentemente se infiltra em nossos pensamentos ao longo do dia, e parece que quanto mais tentamos nos livrar dela, mais ela persiste. A seguir, estão algumas práticas que podem nos ajudar a viver essa entrega diária. 1. Ore intencionalmente, e a oração é um espaço seguro onde podemos confessar nossas ansiedades a Deus. Quando você se sentir ansioso, reserve um momento para orar. Diga a Deus exatamente o que você está sentindo, sem reservas. Seja honesto em sua oração, colocando suas preocupações nas mãos dele. 2. Escreva suas preocupações. Colocar no papel as ansiedades que ocupam sua mente pode ser um passo prático para soltá-las. Depois de listar suas preocupações, faça uma oração sobre cada uma, entregando-as a Deus. Isso pode ser um ato simbólico de lançar essas ansiedades diante dele. 3. Confie no tempo de Deus, e às vezes, nossa ansiedade vem do desejo de ver as coisas resolvidas de imediato. Mas Deus nos chama a confiar em seu tempo. Ele vê o que não podemos ver e age de acordo com seu plano perfeito. Ao lembrar-se dessa verdade, podemos relaxar e descansar na certeza de que Ele está trabalhando. 4. Pratique a respiração e meditação bíblica. Quando sentir a ansiedade aumentando, respire profundamente e lembre-se das promessas de Deus. Meditar em versículos como 1 Pedro, versículos 5 a 7 pode acalmar a mente e ajudar a redirecionar o foco para o cuidado de Deus. 5. Relembre as provisões passadas, e faça memória das vezes em que Deus já proveu por você no passado. Relembrar como Ele cuidou de você antes pode fortalecer sua confiança em seu cuidado presente e futuro. Libertação emocional pela entrega. O ato de lançar nossas ansiedades sobre Deus é um caminho para a verdadeira libertação emocional. Muitas vezes, as emoções pesadas como o medo, a preocupação e o desespero se acumulam porque tentamos carregá-las sozinhos.
Quando entregamos essas cargas a Deus, experimentamos uma sensação de alívio. Embora as circunstâncias possam não mudar imediatamente, nossa perspectiva muda. Passamos a ver nossas lutas à luz da soberania e do amor de Deus, e isso traz descanso ao nosso coração. A entrega das nossas ansiedades não é algo que fazemos uma vez e pronto. É um processo contínuo. Todos os dias, somos convidados a tomar a decisão consciente de confiar a Deus aquilo que nos preocupa. Às vezes, pode ser necessário lançar as mesmas preocupações sobre Ele repetidamente, mas isso faz parte do processo de confiar nele de forma mais profunda. O cuidado de Deus em meio às tempestades. Mesmo em meio às tempestades da vida, Deus está presente. Ele não apenas vê nossas lutas, mas também está ativamente trabalhando em nosso favor. Lançar nossas ansiedades sobre Ele é reconhecer que Ele está no controle, mesmo quando não conseguimos enxergar a solução. É lembrar que, apesar das circunstâncias difíceis, Deus está conosco e nunca nos deixará sozinhos. Jesus nos fez uma promessa poderosa, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Esse companheirismo constante é a âncora que precisamos em meio à ansiedade. Quando entendemos que não estamos sozinhos e que Deus caminha conosco em cada etapa da jornada, a ansiedade começa a perder seu poder sobre nós. Estratégias práticas para lançar suas ansiedades. Aqui estão algumas estratégias práticas para te ajudar a lançar suas ansiedades sobre Deus diariamente. Defina momentos para reflexão, no começo ou no fim de cada dia. Faça uma reflexão sobre as coisas que estão te causando ansiedade. Escreva-as, em oração, peça a Deus para cuidar delas. Tenha um amigo de confiança para compartilhar, Deus usa a comunidade para nos apoiar. Compartilhar suas ansiedades com um amigo de confiança, que também tenha fé, pode ser uma forma de lançar essas preocupações a Deus e receber encorajamento. Pratique o descanso em Deus, separe tempo para descansar em Deus, seja através de um momento de quietude, louvor ou leitura bíblica. Esse descanso é um lembrete de que, enquanto você confia em Deus, Ele está trabalhando. Em última análise, lançar nossas ansiedades sobre Deus é uma prática contínua de confiança. Ele se importa profundamente com cada detalhe da nossa vida, e quanto mais aprendemos a confiar nele, mais experimentamos a libertação emocional e espiritual. Capítulo 4. Caminhando pelo Vale da Sombra da Morte. Depressão nos Salmos. Versículo-chave: E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23, versículo 4. A depressão é muitas vezes descrita como um vale escuro, um lugar de profunda angústia e solidão. A Bíblia, especialmente nos Salmos, nos mostra que mesmo os grandes homens e mulheres de fé enfrentaram períodos de escuridão emocional. O Salmo 23, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, oferece uma perspectiva de esperança, lembrando-nos que, mesmo no vale da sombra da morte, Deus está conosco. O vale da sombra da morte é uma metáfora para a depressão. O vale da sombra da morte no Salmo 23 simboliza momentos de crise extrema, dor e vulnerabilidade, nos quais a luz parece distante. Assim como a depressão pode fazer com que nos sintamos perdidos em um lugar sem esperança, esse vale retrata uma caminhada pela escuridão. Muitas vezes, em meio à depressão, a sensação de estar isolado, sem direção e incapaz de ver uma saída é avassaladora. A Bíblia não evita falar sobre esses momentos de desespero. Os Salmos, em particular, refletem uma gama completa de emoções humanas, desde alegria e gratidão até tristeza profunda e sofrimento. O Salmo 88, por exemplo, é um clamor de angústia sem final feliz. Ele termina com as palavras: Tiraste de mim os meus amigos e os meus companheiros, as trevas são a minha única companhia. Salmo 88:18.
Este tipo de honestidade emocional nas Escrituras nos lembra que Deus acolhe a nossa dor e está presente em nossa angústia. Deus está conosco no vale. No entanto, o Salmo 23 não para no vale da sombra da morte. Ele nos assegura que, mesmo ali, não temeremos mal algum, porque Deus está conosco. A presença de Deus é um conforto profundo em momentos de desespero. A sua proximidade não significa que Ele sempre nos tira imediatamente do vale, mas Ele caminha conosco em meio à escuridão. Essa verdade é uma âncora para quem luta contra a depressão. Saber que Deus está conosco, mesmo quando não conseguimos sentir Sua presença ou ver um caminho claro à frente, pode nos dar forças para continuar. A presença de Deus não anula o sofrimento, mas muda a maneira como o enfrentamos. Ao invés de enfrentar a escuridão sozinhos, podemos contar com o cuidado e a fidelidade de Deus. O clamor dos salmos e a expressão da dor. Os salmos nos ensinam que é válido expressar nossas emoções mais profundas a Deus. No Salmo 42, o salmista diz: "Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim?" Salmo 42, versículo 5. Este questionamento reflete um coração que está lutando com a depressão, com o peso de um abatimento que parece incompreensível. Mas mesmo neste estado, o salmista se lembra de colocar sua esperança em Deus. "Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu." Salmo 42, versículo 11. Há uma tensão entre o desespero e a esperança, uma batalha interior entre a dor emocional e a confiança na bondade de Deus. O salmista nos mostra que, mesmo em meio à angústia, podemos continuar buscando a Deus, clamando a Ele com sinceridade, encontrando esperança no vale. Embora o caminho pelo vale da depressão possa parecer interminável, os salmos nos lembram que há esperança à frente. O Salmo 35 diz: "O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã." Esse versículo não promete que a dor será breve, mas assegura que a escuridão não dura para sempre. Há esperança de cura e restauração, mesmo que o processo seja lento. O Salmo 40 reflete uma jornada da angústia para a libertação. "Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos." Salmo 40, versículo 1 a 2. Aqui, vemos que Deus é capaz de nos tirar de nossos poços mais profundos, firmar nossos passos e nos dar uma base sólida. Embora a espera por alívio possa ser longa, Deus não nos abandona no meio da luta. Caminhando com Deus em meio à dor. Caminhar pelo vale da sombra da morte com Deus significa confiar que Ele é a nossa força, mesmo quando não conseguimos enxergar o fim do túnel. No Salmo 73, versículo 26, o salmista confessa: "E ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre." A depressão pode nos deixar física e emocionalmente enfraquecidos, mas, em Deus, encontramos um lugar de força e descanso. Jesus, em Mateus, capítulo 11, versículo 28, também faz um convite para todos que estão sobrecarregados: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Este é o convite contínuo de Deus para os que estão atravessando o vale da depressão. Ele nos chama para ir até Ele, para lançar nossas cargas aos seus pés e encontrar descanso em Sua presença. Reflexões sobre o Salmo 23 e a depressão. O Salmo 23 oferece uma visão abrangente da jornada emocional que muitos de nós enfrentamos. Embora o vale da sombra da morte seja uma parte real da caminhada, ele não é o destino final. Deus promete nos guiar além do vale, levando-nos a pastos verdejantes e águas tranquilas. Salmo 23, versículo 2. Esses são símbolos de renovação, cura e paz. Assim como o pastor guia suas ovelhas para longe do perigo e as leva a um lugar seguro,
Deus também nos guiará por meio de nossas lutas emocionais. Sua vara e seu cajado nos confortam, Salmo 23, versículo 4, proporcionando proteção e direção. Mesmo em nossos momentos mais sombrios, podemos confiar que Ele está trabalhando para o nosso bem. Como encontrar esperança no vale, e estratégias práticas. Aqui estão algumas maneiras práticas de aplicar os ensinamentos dos Salmos em momentos de depressão. 1. Ore os Salmos, e muitos salmos são orações de lamento e súplica. Use essas palavras para expressar sua própria dor e clame a Deus com sinceridade. 2. Memorize versículos de esperança, versículos como o Salmo 23, versículo 4 e Salmo 30, versículo 5 podem servir como lembretes constantes de que, embora a noite seja longa, a alegria virá. 3. Busque apoio na comunidade. Compartilhar suas lutas com pessoas de confiança pode ser uma forma de receber encorajamento e apoio espiritual. Deus usa a comunidade para nos ajudar a atravessar vales difíceis. 4. Lembre-se da fidelidade de Deus. Faça memória de como Deus já te sustentou em momentos difíceis no passado. Isso pode renovar sua confiança de que Ele te guiará novamente para fora da escuridão. Conclusão: não estamos sozinhos no vale. O caminho pelo vale da sombra da morte pode ser longo e solitário, mas o Salmo 23 nos lembra que nunca estamos sozinhos. Deus caminha conosco, oferecendo seu conforto e proteção. Ele nos chama a confiar em sua presença, mesmo quando a depressão obscurece nossa visão. Assim como ele guiou Davi e tantos outros por vales difíceis, ele também nos guiará para fora da escuridão, levando-nos a um lugar de paz e descanso. Enquanto estivermos neste vale, podemos descansar na certeza de que Deus é fiel. Ele é nossa fortaleza em meio à fraqueza, nossa luz em meio à escuridão, e nossa esperança quando tudo parece perdido. Capítulo 5 – O descanso para as almas cansadas. Versículo-chave: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Todos nós, em algum momento da vida, experimentamos cansaço profundo. Mas não se trata apenas de cansaço físico, que pode ser aliviado com uma boa noite de sono. Jesus, em Mateus 11, versículo 28, fala uma dimensão muito mais profunda: o cansaço da alma, o peso emocional que resulta da luta constante contra a ansiedade, o estresse e a opressão. Ele oferece um convite extraordinário: trazer essas cargas até ele e encontrar descanso verdadeiro. O peso da ansiedade e do esgotamento emocional. A ansiedade e depressão frequentemente se manifestam como um peso invisível, mas extremamente opressor. Às vezes, esse fardo é sentido como um cansaço físico, e o corpo parece cansado, mesmo depois de horas de repouso. Outras vezes, é um cansaço mental e emocional, onde o simples ato de levantar da cama ou enfrentar o dia parece uma tarefa insuportável. Jesus compreende o peso que carregamos. Ele entende o cansaço que vem de viver em um mundo quebrado, onde as preocupações, os medos e as pressões diárias nos sobrecarregam. O convite que ele nos faz é para trazer essas cargas a ele e confiar que ele nos dará alívio. Esse alívio não é apenas temporário ou superficial, é um descanso que penetra até o coração e a alma. O convite de Jesus, um descanso sobrenatural. Quando Jesus diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, Ele está nos chamando para uma troca divina. Ele oferece levar os nossos fardos, em troca de nos dar o seu jugo, que é suave e leve. Mas o que significa aceitar esse convite? Primeiro, precisamos reconhecer que não fomos criados para carregar o peso de nossas ansiedades e preocupações sozinhos. Muitas vezes, tentamos suportar tudo, acreditando que, se formos fortes o suficiente, poderemos vencer por conta própria. No entanto, o convite de Jesus é uma confissão de que nossa força humana tem limites. Precisamos entregar a Ele o que não conseguimos controlar.
O descanso que Jesus oferece não é a ausência de desafios ou lutas, mas uma mudança de perspectiva. Ele nos ensina a andar com Ele, confiando que, em meio ao caos, Ele nos sustentará. Esse tipo de descanso é sobrenatural, algo que não pode ser obtido através de esforços próprios ou de soluções humanas. Um novo caminho, o jugo suave e o fardo leve. Em Mateus, capítulo 11, versículo 29 a 30, Jesus continua: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Um jugo, na cultura agrícola da época, era uma peça de madeira colocada sobre os ombros de 2 bois, para que juntos puxassem o arado. Quando Jesus fala sobre seu jugo, ele está nos convidando a caminhar lado a lado com ele, compartilhando o peso das nossas responsabilidades e lutas com o próprio Filho de Deus. O jugo de Jesus é leve porque ele nos ensina a confiar nele e não em nossas próprias capacidades. Ele é manso e humilde, e nos guia com gentileza, mostrando que o caminho para o descanso não é pelo esforço, mas pela entrega. Jesus não nos empurra com exigências ou expectativas impossíveis. Pelo contrário, ele caminha conosco, ajudando-nos a carregar os fardos e mostrando-nos um caminho de paz. O descanso para a alma na prática. Aceitar o convite de Jesus para descanso começa com uma decisão de abrir mão do controle. Isso significa confiar que, apesar de não podermos controlar todas as circunstâncias da vida, Ele pode. Jesus não promete que não teremos problemas, mas Ele garante que, com Ele, não precisamos carregar o peso das preocupações sozinhos. Algumas práticas podem ajudar a cultivar essa confiança e a experimentar o descanso prometido. 1. Orar honestamente, e assim como nos Salmos, onde os autores derramam suas ansiedades e preocupações diante de Deus, nós também podemos ser honestos com Ele. Não há necessidade de mascarar nossos sentimentos ou tentar ser fortes. Deus nos convida a derramar o que está em nosso coração. 2. Meditar em promessas de descanso, e memorizar e refletir sobre versículos como Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30 pode ajudar a lembrar-nos, em momentos de ansiedade, que o descanso está disponível em Cristo. Podemos trazer à mente a promessa de que Jesus está carregando nossos fardos conosco. 3. Desacelerar e reavaliar prioridades, e muitas vezes, o esgotamento emocional e espiritual é fruto de uma vida desequilibrada, onde estamos tentando fazer mais do que Deus nos chamou a fazer. Desacelerar e pedir a orientação de Deus para saber onde precisamos ajustar nossas prioridades pode ser um passo crucial para encontrar descanso. 4. Confiar no cuidado de Deus. Uma grande fonte de ansiedade é a preocupação com o futuro. Quando entendemos que Deus cuida de nós e de nossas necessidades, podemos descansar na sua provisão. Jesus nos lembra em Mateus, capítulo 6, versículo 34 para não nos preocuparmos com o amanhã, pois Deus é fiel em suprir o que precisamos. 5. Compartilhar o fardo com a comunidade. Deus não nos criou para carregar nossos fardos sozinhos. Parte do descanso que encontramos em Cristo é através do apoio da comunidade cristã. Quando compartilhamos nossas lutas com outros, podemos ser encorajados e apoiados. O esgotamento espiritual e o reavivamento. Quando nossas almas estão cansadas, também pode haver um esgotamento espiritual. Nos sentimos distantes de Deus, como se nossas orações não estivessem sendo ouvidas ou como se estivéssemos vagando sem direção. Nesses momentos, é essencial lembrar que Jesus nos chama para um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Às vezes, o reavivamento espiritual vem de simples práticas diárias, ler a palavra de Deus, passar tempo em oração e adoração, e estar em comunhão com outros crentes. No entanto, o verdadeiro descanso espiritual vem da presença de Deus em nossas vidas. Assim como o Salmo 23 nos assegura que Deus nos leva a pastos verdejantes e águas tranquilas, devemos buscar ativamente essa renovação espiritual em Cristo,
confiando que Ele trará alívio ao nosso cansaço. Conclusão: em encontrando alívio em Cristo, Jesus nos convida a encontrar descanso para as nossas almas. Em um mundo que nos sobrecarrega com pressões e expectativas, Ele nos chama para uma nova maneira de viver, e uma vida em que o peso de nossas preocupações é colocado em Suas mãos. Não importa quão profundo seja o cansaço emocional ou espiritual que estamos enfrentando, Jesus oferece alívio. Ele nos chama para uma troca divina, e entregar nossas cargas e receber seu descanso em troca. Aceitar esse convite significa experimentar a paz que excede todo entendimento e confiar que, em Cristo, podemos encontrar descanso verdadeiro para nossas almas cansadas. Que possamos, cada dia, responder ao convite de Jesus e encontrar nele o descanso e a paz que nossos corações tanto desejam. Capítulo 6 – Deus está perto dos quebrantados de coração. Versículo-chave: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Salmo 34, versículo 18. A dor da angústia emocional. Todos enfrentamos momentos em que o peso das emoções parece insuportável. Situações difíceis, perdas e sofrimentos podem nos levar a um estado de desespero e dor que parece não ter fim. Nesses momentos, as palavras do Salmo 34, versículo 18 oferecem um consolo profundo: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. É uma promessa de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, Deus não nos abandona. Ele está próximo, especialmente daqueles que sofrem. Deus se importa com a nossa dor. A Bíblia nos mostra que Deus não é indiferente ao nosso sofrimento. Ele vê e conhece cada lágrima, cada pensamento angustiado e cada sentimento de solidão. Em vez de ignorar nossas dores, Ele escolhe estar presente nelas. No Antigo Testamento, vemos um Deus que se compadece do sofrimento de seu povo, como quando ouviu o clamor dos israelitas no Egito. Êxodo, capítulo 3, versículo 7. No Novo Testamento, Jesus exemplifica essa compaixão ao chorar pela dor dos outros e ao curar aqueles que estavam emocionalmente e fisicamente quebrantados. A presença de Deus no meio da crise. Quando estamos emocionalmente feridos, é fácil sentir que Deus está distante. No entanto, as Escrituras nos lembram que é exatamente nesses momentos que Ele está mais próximo. Muitas vezes, a presença de Deus se manifesta de forma sutil, através de um sentimento de paz inesperada, de uma palavra de encorajamento de um amigo, ou até mesmo de uma passagem bíblica que ressoa em nossos corações. Deus está conosco em nossas lutas, oferecendo um conforto que vai além do que podemos entender. Reconhecendo que não estamos sozinhos. Um dos desafios da ansiedade e da depressão é a sensação de isolamento. Podemos acreditar que ninguém compreende realmente o que estamos enfrentando. No entanto, a promessa de Deus é que Ele está sempre ao nosso lado, mesmo quando o mundo parece vazio. Isso não significa que a dor desapareça instantaneamente, mas saber que não estamos sozinhos em nossa jornada pode nos dar força para seguir em frente. A importância da vulnerabilidade. Reconhecer a nossa dor e levar nosso coração quebrantado a Deus é um passo crucial para a cura. Isso envolve ser honesto com nossos sentimentos, não apenas com Ele, mas também com pessoas de confiança ao nosso redor. Muitas vezes, a cura começa quando somos vulneráveis e permitimos que outros saibam o que estamos passando. A comunidade de fé pode ser um lugar seguro onde encontramos apoio e onde podemos ser lembrados da presença amorosa de Deus. Confiando em Deus no meio do sofrimento. Confiar em Deus quando estamos sofrendo não é fácil, mas é precisamente nesse ato de confiar que encontramos esperança. A confiança não remove a dor, mas nos dá a certeza de que existe um propósito maior em meio ao sofrimento. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que, apesar de sua dor, encontraram em Deus um refúgio, como Davi nos Salmos, Jó em suas provações e os apóstolos perseguidos no Novo Testamento.
Reflexão final. Deus não promete que nossas vidas estarão livres de sofrimento, mas Ele promete que estará conosco em cada passo do caminho. Ele está perto dos quebrantados de coração, e Sua presença é o consolo que precisamos para continuar. À medida que entregamos nossas dores a Ele, descobrimos que a verdadeira paz não é a ausência de problemas, mas a certeza de que Deus está conosco, mesmo nas tempestades mais ferozes. Encorajo você a abrir seu coração a Deus, confiando que Ele está perto, mesmo quando não conseguimos senti-lo claramente. Ele vê cada pedaço quebrado de nossa alma e deseja nos restaurar. Podemos encontrar a paz que excede todo entendimento, sabendo que não estamos sozinhos. Deus está sempre ao nosso lado, especialmente quando nossos corações estão quebrados. Capítulo 7. Renovando a mente com a verdade de Deus. Versículo-chave: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos, capítulo 12, versículo 2. A batalha na mente. A ansiedade e a depressão são, muitas vezes, batalhas que começam e se intensificam na mente. Pensamentos negativos, preocupações persistentes e crenças distorcidas podem nos dominar, nos levando a um ciclo de medo, tristeza e desespero. A Bíblia reconhece o poder que a mente tem sobre as emoções e a importância de renová-la. Romanos, capítulo 12, versículo 2 nos desafia a não nos conformarmos com este mundo, mas a permitir que nossas mentes sejam transformadas pela verdade de Deus. O impacto dos pensamentos negativos. Pensamentos negativos podem se infiltrar de forma sutil. Pequenas preocupações podem crescer rapidamente e se tornar grandes fontes de ansiedade. Uma crítica pode se transformar em uma crença arraigada de que não somos bons o suficiente. A depressão, por sua vez, pode amplificar pensamentos negativos, nos fazendo acreditar que não há esperança ou que nossas circunstâncias nunca vão melhorar. Essa espiral de pensamentos destrutivos pode parecer impossível de controlar, mas a palavra de Deus nos dá esperança. A renovação da mente através da palavra de Deus. Renovar a mente é um processo intencional de substituir pensamentos negativos e falsos por verdades bíblicas. A Bíblia está cheia de promessas e declarações que nos lembram de nossa identidade em Cristo, do amor de Deus por nós e de Sua presença constante. Quando nos enchemos dessas verdades, nossas percepções começam a mudar. Ao aplicar a verdade de Deus à nossa vida, podemos começar a ver as situações de uma perspectiva divina, e não apenas através das lentes da ansiedade ou da depressão. Combatendo pensamentos tóxicos. Em 2 Coríntios 10, versículo 5, somos chamados a levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que temos a capacidade de identificar pensamentos tóxicos e confrontá-los com a verdade bíblica. A oração e a meditação nas Escrituras são ferramentas poderosas nesse processo. Quando um pensamento negativo surge, podemos contrapor com um versículo que reflete a verdade de Deus. Se sentimos medo, por exemplo, podemos lembrar da promessa de que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Praticando a meditação bíblica. Meditar nas Escrituras não é apenas ler um versículo rapidamente, mas permitir que ele se enraize profundamente em nossa mente e coração. A meditação envolve refletir sobre um versículo, orar sobre ele e aplicá-lo às situações da vida. Isso pode ser feito durante momentos de tranquilidade, ao acordar, antes de dormir ou até mesmo ao longo do dia, enquanto enfrentamos desafios. À medida que meditamos nas promessas de Deus, nossa mente começa a ser moldada por sua verdade, e os pensamentos negativos perdem o poder. A importância de guardar o coração e a mente. Provérbios 4, versículo 23 nos adverte: E sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida.
Guardar o coração e a mente envolve sermos cuidadosos com o que permitimos que entre em nossa vida. Isso significa evitar influências que possam alimentar pensamentos destrutivos e buscar, intencionalmente, aquilo que é saudável e edificante. Podemos escolher o que lemos, ouvimos e assistimos, focando em conteúdos que nos aproximem de Deus e de sua paz. Exercícios práticos para a renovação da mente. 1. Diário de gratidão. Todos os dias, escreva 3 coisas pelas quais você é grato. Isso ajuda a redirecionar o foco para o que é positivo, diminuindo a influência dos pensamentos negativos. 2. Versículos de memorização. Escolha versículos que falem diretamente às suas lutas emocionais e memorize-os. Recite-os sempre que enfrentar um pensamento negativo. 3. Oração constante. A oração é uma forma de alinhar nossa mente com a vontade de Deus. Ore pedindo sabedoria para discernir entre pensamentos verdadeiros e falsos, e peça ajuda para renová-los. 4. Afirmações bíblicas. Crie afirmações baseadas nas promessas de Deus e repita-as diariamente. Por exemplo, eu sou amado, por Deus, ou tenho paz em Cristo, que excede todo entendimento. Conclusão. A renovação da mente é uma jornada contínua. Nossas mentes não são transformadas da noite para o dia, mas com paciência, disciplina e fé, podemos experimentar uma mudança real e duradoura. Ao substituir pensamentos negativos com a verdade de Deus, começamos a ver o mundo de uma nova maneira, e não mais através das lentes da ansiedade ou da depressão, mas com os olhos de fé e esperança. Deus deseja que tenhamos uma mente renovada, livre das amarras dos pensamentos destrutivos. Ao caminhar com Ele, podemos descobrir uma paz que transforma não apenas nossas mentes, mas toda a nossa vida. Que essa jornada de renovação seja um passo significativo rumo à verdadeira paz e liberdade em Cristo. Capítulo 8. O poder do perdão e da cura interior. Versículo-chave. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus, capítulo 6, versículo 12. O fardo do ressentimento. Guardar mágoas, ressentimentos e culpas pode se tornar um peso esmagador que afeta nossa saúde emocional. Esses sentimentos não apenas nos prendem ao passado, mas também podem intensificar a ansiedade e a depressão, afetando nosso bem-estar físico, mental e espiritual. A Bíblia reconhece o impacto devastador que a falta de perdão pode ter e nos chama a viver uma vida de perdão, tanto para os outros quanto para nós mesmos. O perdão como caminho para a cura. O perdão é frequentemente visto como um presente que oferecemos aos outros, mas, na verdade, é também um presente que damos a nós mesmos. Ao perdoar, somos libertos do peso emocional que carregamos e que pode contribuir para o aumento da ansiedade e da depressão. Quando Jesus nos ensinou a orar perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, Ele nos mostrou que o perdão está no centro da cura espiritual e emocional. Perdoando os outros. Perdoar aqueles que nos feriram pode ser uma tarefa difícil, especialmente quando a dor é profunda. No entanto, a Bíblia nos chama a perdoar não apenas uma vez, mas repetidamente, assim como fomos perdoados por Deus. Efésios, capítulo 4, versículo 32 nos lembra, e antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Ao escolher o perdão, reconhecemos que Deus está no controle, e entregamos a justiça nas suas mãos. Isso não significa ignorar a dor, mas liberar o direito de retribuir e buscar vingança, confiando que Deus fará o que é justo. O perdão não é esquecer. Perdoar não significa esquecer ou minimizar a gravidade do que aconteceu. É possível perdoar e, ao mesmo tempo, reconhecer a dor e as consequências de uma ofensa. A cura verdadeira acontece quando somos honestos sobre o impacto das ações dos outros, mas escolhemos liberar o ressentimento, não permitindo que ele controle nossas vidas.
Essa honestidade pode ser acompanhada pela sabedoria de estabelecer limites saudáveis para proteger nosso coração e nossa mente. Perdoando a si mesmo. Para muitos, perdoar a si mesmo pode ser ainda mais desafiador do que perdoar os outros. Sentimentos de culpa, vergonha e arrependimento podem se transformar em barreiras emocionais que alimentam a ansiedade e a depressão. No entanto, a graça de Deus é grande o suficiente para cobrir todos os nossos erros. Romanos, capítulo 8, versículo 1 afirma: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aceitar o perdão de Deus significa acreditar que Ele nos ama e nos aceita, mesmo em nossas falhas. Ao fazer isso, somos chamados a nos ver como Deus nos vê, como seus filhos amados, merecedores de seu perdão. A cura através do perdão. O perdão é um processo que, muitas vezes, leva tempo. Não é um ato único, mas uma escolha diária de liberar a dor e a amargura, permitindo que a cura interior aconteça gradualmente. Quando escolhemos o caminho do perdão, abrimos espaço para a paz de Deus entrar em nosso coração. É nesse momento que a verdadeira cura começa, e o fardo emocional começa a diminuir. A Bíblia nos oferece exemplos de perdão extraordinário, de José perdoando seus irmãos que o venderam como escravo a Jesus perdoando aqueles que o crucificaram, e cada um desses exemplos aponta para o poder transformador do perdão. Práticas para cultivar o perdão. 1. Ore pedindo a ajuda de Deus. O perdão não é algo que podemos realizar sozinhos. Precisamos da ajuda de Deus para encontrar forças para perdoar, especialmente quando a dor é grande. Ore pedindo que Ele amoleça seu coração e o ajude a liberar a mágoa. 2. Escreva uma carta de perdão, e mesmo que você nunca entregue, escrever uma carta expressando seus sentimentos pode ser uma forma de liberar a dor. Fale sobre o que aconteceu, como você se sentiu e, finalmente, declare sua escolha de perdoar. 3. Busque a sabedoria nas Escrituras, leia versículos sobre perdão e medite neles. Permita que a palavra de Deus molde sua perspectiva sobre a importância do perdão e como ele se alinha ao caráter de Cristo. 4. Confesse a Deus, se você está lutando para perdoar a si mesmo, confesse a Deus seus sentimentos de culpa e vergonha. Lembre-se de que Ele é fiel para perdoar e purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. 5. Compartilhe sua luta. Buscar apoio de um conselheiro cristão ou de um mentor espiritual pode ser uma maneira útil de lidar com as lutas relacionadas ao perdão. Falar sobre a situação com alguém de confiança pode trazer clareza e encorajamento. Conclusão. O perdão é um ato de fé e coragem. Quando escolhemos perdoar, seguimos o exemplo de Cristo, que nos perdoou de uma dívida que jamais poderíamos pagar. O perdão não nega a dor que experimentamos, mas nos liberta do ciclo de ressentimento que pode nos aprisionar. Ao perdoar, permitimos que o amor e a paz de Deus invadam nosso coração, trazendo cura onde antes havia dor. Que este capítulo encoraje a buscar o caminho do perdão, confiando que Deus está ao seu lado, guiando a uma cura profunda e duradoura. A jornada pode ser difícil, mas as recompensas são grandes: um coração leve, uma mente tranquila e uma vida marcada pela liberdade em Cristo. Capítulo 9 – Encontrando esperança nas promessas de Deus. Versículo-chave: Porque eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Quando o futuro parece sombrio. A ansiedade e a depressão muitas vezes lançam uma sombra sobre o futuro, tornando difícil enxergar a luz adiante. Nesses momentos, o coração se enche de incertezas, e a esperança pode parecer algo distante e inacessível. No entanto, as promessas de Deus estão à nossa disposição como âncoras de esperança, especialmente quando o presente parece sombrio e o futuro incerto. A Bíblia é repleta de promessas que nos lembram que Deus está no controle,
que Ele tem planos bons para nós, mesmo quando não conseguimos entender os caminhos que Ele está tomando. A promessa de um futuro melhor. No livro de Jeremias, Deus falou ao povo de Israel, que estava enfrentando um período de grande dificuldade, exílio e desespero. A promessa de um futuro cheio de esperança foi dada a um povo que se sentia abandonado e sem perspectiva. Essa mesma promessa de Jeremias, capítulo 29, versículo 11 é uma lembrança de que Deus está sempre agindo em nosso favor, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Deus conhece o fim desde o princípio, e suas promessas são firmes e verdadeiras. Ele não nos abandona, e sua palavra nos garante que existe um propósito maior em nossas lutas. Agarrando-se às promessas de Deus. É importante entender que as promessas de Deus não são promessas de uma vida sem dificuldades, mas são garantias de sua presença constante, cuidado e amor em meio aos desafios. Ele nos promete paz em meio ao caos, força em meio à fraqueza e esperança em meio ao desespero. Essas promessas se tornam verdadeiras quando as recebemos pela fé, mesmo quando nossos sentimentos tentam nos convencer do contrário. Para aqueles que enfrentam ansiedade e depressão, confiar nas promessas de Deus pode ser um ato de fé desafiador, mas extremamente recompensador. A Bíblia nos encoraja a colocar nossa confiança nele, sabendo que ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Números, capítulo 23, versículo 19 nos lembra: Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Promessas que nutrem a esperança. Aqui estão algumas das promessas bíblicas que podem trazer esperança e encorajamento em momentos de angústia. 1. Presença constante de Deus. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Em momentos de solidão, a promessa de que Deus está sempre presente pode ser um consolo poderoso. Ele nunca nos abandona, mesmo quando nos sentimos perdidos. 2. Paz que excede todo entendimento, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. O Deus nos oferece uma paz que não depende das circunstâncias externas. Essa paz é uma promessa para aqueles que entregam suas preocupações a Ele em oração. 3. Força em meio à fraqueza. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Quando nos sentimos fracos, a promessa da graça de Deus nos dá força. Ele trabalha em nós e através de nós, mesmo nas nossas fraquezas. 4. Novo começo e renovação. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 a 23. Cada dia é uma nova oportunidade para experimentar a misericórdia de Deus. Não importa o quão difícil tenha sido o dia anterior, suas misericórdias se renovam a cada manhã. 5. Vitória sobre o medo. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. 1 João, capítulo 4, versículo 18. O amor de Deus é perfeito e lança fora todo medo. Sua promessa de amor incondicional pode nos libertar da ansiedade e do medo que muitas vezes nos aprisionam. Como encontrar esperança nas promessas? 1. Medite nas Escrituras. Para que as promessas de Deus tragam esperança, é essencial conhecê-las. Leia, memorize e medite em versículos que falam ao seu coração. Deixe que a verdade de Deus substitua as mentiras que muitas vezes alimentam a ansiedade e a depressão. 2. Ore as promessas. Transforme as promessas de Deus em orações pessoais. Peça a Ele que cumpra suas promessas em sua vida,
confiando que Ele ouve suas orações e responde de acordo com sua vontade perfeita. 3. Escreva um diário de promessas, e anote as promessas que você encontra na Bíblia e registre como Deus as cumpre ao longo de sua jornada. Esse diário pode servir como um lembrete tangível da fidelidade de Deus. 4. Compartilhe com outros. Falar sobre as promessas de Deus com amigos, familiares ou em um grupo de apoio pode fortalecer sua fé e encorajar os outros a encontrarem esperança em meio às suas próprias lutas. Vivendo com esperança. Encontrar esperança nas promessas de Deus não significa que todas as nossas lutas desaparecerão de imediato. No entanto, significa que temos algo a que nos agarrar enquanto navegamos pelos desafios da vida. A esperança bíblica é mais do que um desejo incerto, é uma certeza baseada na fidelidade de Deus. Essa esperança nos sustenta, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem desesperadoras. Conclusão: as promessas de Deus são um farol de esperança em meio às tempestades da vida. Elas nos lembram que, mesmo quando não conseguimos ver o caminho à frente, Deus já conhece o fim da história. Confiar nele, mesmo em meio à escuridão, é um passo de fé que nos leva a experimentar uma paz e uma esperança que excedem todo entendimento. Que este capítulo inspire você a mergulhar nas promessas de Deus e a permitir que elas alimentem sua alma, fortalecendo sua confiança no Senhor e trazendo esperança a cada novo dia. A ansiedade e a depressão podem lançar sombras, mas a luz das promessas de Deus é poderosa o suficiente para dissipar até a escuridão mais profunda. Capítulo 10 – O papel da comunidade e da oração coletiva. Versículo-chave: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus, capítulo 18, versículo 20. A força da comunidade. Enfrentar a ansiedade e a depressão pode ser uma batalha solitária, mas a Bíblia nos lembra da importância da comunidade. Deus não nos criou para vivermos isolados, mas para fazermos parte de um corpo de fé onde encontramos apoio, encorajamento e força. A igreja e a comunidade cristã são um reflexo desse plano de Deus, e um lugar onde nossas lutas são compartilhadas e carregadas juntos, onde somos fortalecidos e encorajados a perseverar. Quando Jesus disse que estaria presente onde 2 ou 3 estivessem reunidos em seu nome, ele estava sublinhando o valor da comunidade espiritual. Na união de corações que buscam a Deus, há um poder único e especial. A comunidade nos dá um espaço para sermos ouvidos, compreendidos e aceitos, especialmente quando nos sentimos vulneráveis e sobrecarregados. O valor da oração coletiva. A oração é um dos elementos mais poderosos da vida cristã, e a oração coletiva pode ter um impacto ainda maior. Orar junto com outros traz consolo, força e encorajamento. A Bíblia está cheia de exemplos de oração comunitária, onde pessoas se uniam para buscar a Deus em momentos de necessidade, dor ou incerteza. Tiago, capítulo 5. Versículo 16 nos exorta a confessarmos nossos pecados uns aos outros e a orarmos uns pelos outros para sermos curados, pois a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração comunitária cria um espaço onde podemos ser honestos sobre nossas lutas, sem medo de julgamento, sabendo que somos acolhidos pela graça de Deus. É nesse ambiente de oração que experimentamos a presença tangível do Senhor, que nos conforta e nos fortalece. Testemunhos de apoio e cura na comunidade. Muitas vezes, as histórias mais inspiradoras de cura emocional vêm de pessoas que encontraram apoio em sua comunidade de fé. Testemunhos de indivíduos que passaram por períodos sombrios de ansiedade e depressão, mas que foram sustentados pela oração e encorajamento de amigos cristãos, servem como lembretes poderosos de que não estamos sozinhos. Quando estamos no meio da dor, ouvir histórias de superação e restauração nos dá esperança. Esses testemunhos são uma evidência viva do poder da oração coletiva e da força que a comunhão traz. Eles mostram que Deus trabalha por meio de sua igreja, usando pessoas comuns para ministrar graça e amor uns aos outros.
A comunidade como suporte emocional e espiritual. Para quem luta contra a ansiedade e a depressão, a presença de uma comunidade amorosa pode fazer toda a diferença. A comunidade cristã deve ser um lugar de acolhimento, onde as pessoas podem se sentir seguras para compartilhar suas dores, sem medo de julgamento ou estigma. A empatia e o amor de irmãos e irmãs na fé são instrumentos que Deus usa para trazer cura. É importante lembrar que o apoio emocional e espiritual pode variar de acordo com as necessidades de cada pessoa. Algumas pessoas precisam apenas de um ouvido atento e compassivo, outras, de orações fervorosas, e outras ainda, de orientação espiritual mais profunda. A comunidade pode oferecer tudo isso, adaptando-se às necessidades de cada indivíduo, reconhecendo que cada jornada emocional é única. Como fortalecer a comunidade de fé? 1. Criando espaços seguros para o diálogo. É vital que a igreja e os grupos de apoio cristãos criem ambientes onde as pessoas possam falar aberta e honestamente sobre suas lutas emocionais. Isso inclui promover reuniões, grupos de oração ou círculos de apoio onde o foco seja a escuta e o encorajamento mútuo. 2. Praticando a empatia e o apoio prático. Demonstrar amor cristão não é apenas uma questão de palavras, mas de ações práticas. Oferecer ajuda nas necessidades diárias, visitar alguém que está passando por dificuldades ou simplesmente enviar uma mensagem de apoio são formas de mostrar o amor de Cristo. 3. Orando juntos regularmente. Estabelecer tempos regulares de oração coletiva, onde as pessoas possam compartilhar seus pedidos e interceder uns pelos outros, fortalece os laços da comunidade e nos lembra de que estamos unidos em Cristo. O poder da oração é multiplicado quando feito em conjunto, e as respostas às orações podem ser uma fonte de encorajamento para todos. 4. Compartilhando testemunhos de superação. E encorajar as pessoas a compartilharem suas histórias de lutas e vitórias é uma maneira poderosa de edificar a fé dos outros. Testemunhos sinceros sobre como Deus trabalhou nas vidas daqueles que enfrentaram ansiedade e depressão podem ser um farol de esperança para quem ainda está no meio da tempestade. 5. Formando grupos de apoio especializados. Em algumas igrejas, a criação de grupos de apoio focados em saúde emocional e espiritual pode ser um recurso valioso. Esses grupos podem oferecer aconselhamento cristão, estudos bíblicos focados em temas de cura emocional e oportunidades de crescimento espiritual. Buscando ajuda além da comunidade. Embora a comunidade cristã seja uma fonte inestimável de apoio, é importante reconhecer que, em alguns casos, buscar ajuda fora da igreja também pode ser necessário. Deus nos deu recursos como terapeutas, conselheiros e profissionais da saúde que podem oferecer apoio especializado. A comunidade deve estar disposta a incentivar e apoiar essa busca por ajuda profissional, reconhecendo que a fé e a ciência podem caminhar lado a lado na busca pela cura. Conclusão: a jornada contra a ansiedade e a depressão não precisa ser trilhada sozinha. Deus nos deu o presente da comunidade, onde encontramos apoio, conforto e oração. A oração coletiva é um lembrete de que Deus está presente quando seu povo se reúne em fé. A comunidade de fé pode ser um verdadeiro farol de esperança, guiando-nos para a paz que excede todo entendimento, mesmo nas maiores tempestades. À medida que você continua sua jornada, lembre-se de que há uma comunidade de pessoas que se importa, que ora por você e que está disposta a caminhar ao seu lado. Deus usa a união de seu povo para trazer cura, força e renovação. Portanto, abra seu coração àqueles que Deus colocou ao seu redor e permita que a luz da comunhão cristã ilumine os momentos mais escuros da sua vida. Que a paz de Cristo, que só Ele pode oferecer, encha o seu coração, e que a comunidade cristã seja um reflexo vivo dessa paz em sua vida. Capítulo 11 E a luz que rompe a escuridão. Testemunhos de superação. A luta contra a ansiedade e a depressão pode parecer interminável, uma batalha que muitas vezes acontece no silêncio do coração e da mente. Entretanto, a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que enfrentaram suas próprias batalhas emocionais e encontraram esperança,
renovação e cura através de sua fé em Deus. Estes testemunhos de superação são como raios de luz que rompem a escuridão, mostrando que, mesmo nos momentos mais sombrios, há uma saída, e que a paz prometida por Deus é real e alcançável. Histórias de fé e superação. Em toda a história cristã, há incontáveis exemplos de homens e mulheres que passaram por profundas crises emocionais e espirituais, mas que encontraram forças em Deus para continuar. Cada história é única, mas todas têm em comum o poder transformador da fé e da confiança nas promessas divinas. Por exemplo, o profeta Elias, um homem poderoso e ousado que enfrentou os profetas de Baal, também experimentou o desespero e a exaustão emocional ao ponto de pedir a Deus que tirasse sua vida. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Mas, nesse momento de vulnerabilidade, Deus não o abandonou. Deus cuidou dele, providenciando alimento, descanso e, finalmente, um chamado renovado. A história de Elias é um testemunho poderoso de que, mesmo quando nos sentimos à beira do colapso, Deus nos encontra onde estamos, cuidando de nossas necessidades e nos guiando de volta à vida. A importância do testemunho. Compartilhar histórias de luta e superação é uma parte essencial da jornada cristã. Quando falamos sobre nossas dificuldades e sobre como Deus nos ajudou a superá-las, encorajamos outros que estão enfrentando batalhas semelhantes. O apóstolo Paulo escreveu sobre a importância de consolar uns aos outros com o conforto que recebemos de Deus, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 a 4. O testemunho de superação é uma forma de cumprir esse chamado, oferecendo um raio de esperança para aqueles que ainda estão na escuridão. Cada testemunho, por menor que pareça, carrega o potencial de inspirar e transformar. Pode ser a história de alguém que encontrou paz através da oração em meio à ansiedade, ou de alguém que experimentou a cura emocional ao entregar suas preocupações nas mãos de Deus. Essas histórias lembram que não estamos sozinhos em nossa luta e que Deus, fiel às suas promessas, está sempre ao nosso lado. Testemunhos contemporâneos de cura e renovação. Muitas pessoas hoje ainda encontram forças para enfrentar a ansiedade e a depressão através de sua fé. A Bíblia continua a ser uma fonte inesgotável de esperança e orientação, e muitos têm testemunhado como a meditação diária nas Escrituras, a oração fervorosa e a confiança em Deus trouxeram alívio e cura para suas vidas. Um exemplo moderno poderia ser o de uma jovem que, ao enfrentar uma temporada de profunda depressão, começou a meditar diariamente no Salmo 23. A princípio, as palavras eram apenas uma rotina, mas, lentamente, ela começou a sentir a presença de Deus ao seu lado, mesmo quando caminhava pelo vale da sombra da morte. Esse salmo se tornou sua âncora, lembrando-a de que Deus estava com ela, mesmo nos dias mais difíceis. Ao longo do tempo, ela experimentou um renascimento da esperança e da alegria, algo que ela nunca imaginou ser possível. Outro testemunho é o de um homem que, lidando com a ansiedade intensa, encontrou consolo em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 7, aprendendo a lançar suas preocupações sobre Deus através da oração e da gratidão. Ele começou a escrever diariamente suas orações, apresentando suas ansiedades a Deus e agradecendo pelas pequenas bênçãos do dia. Essa prática transformou sua mente e seu coração, ajudando-o a encontrar paz, mesmo em meio às tempestades. A força das promessas de Deus. Os testemunhos de superação são ancorados nas promessas de Deus. Promessas como eu nunca te deixarei, nem te desampararei, Hebreus, capítulo 13, versículo 5 e, porque eu sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, Jeremias, capítulo 29, versículo 11, são o fundamento da esperança que sustenta aqueles que enfrentam desafios emocionais. Essas promessas são mais do que palavras, são garantias divinas de que Deus está presente e ativo em nossas vidas, mesmo quando não conseguimos enxergar o caminho. Quando ouvimos ou lemos testemunhos de pessoas que encontraram força nas promessas de Deus, somos lembrados de que a palavra de Deus é viva e eficaz.
Ela tem o poder de penetrar profundamente em nossos corações, curar nossas feridas e nos dar coragem para enfrentar o amanhã. Cada testemunho é um lembrete de que as promessas de Deus não falham, e que Ele é fiel, mesmo quando a vida é difícil. Como o testemunho pode ajudar na cura? Ouvir ou compartilhar testemunhos não é apenas uma prática encorajadora, é também uma ferramenta de cura. Quando verbalizamos nossas lutas e vitórias, damos nome ao que enfrentamos, trazendo à luz aquilo que, muitas vezes, permanece oculto na escuridão da mente. Isso pode ser libertador e curativo, tanto para quem compartilha quanto para quem ouve. Por isso, é importante criar espaços na comunidade cristã onde as pessoas possam compartilhar suas histórias. Grupos de apoio, reuniões de oração e cultos de testemunhos são oportunidades de ouvir sobre a fidelidade de Deus e de como Ele continua a agir nas vidas daqueles que confiam nele. Essas experiências não só fortalecem nossa fé, mas também edificam a igreja como um todo, criando laços mais profundos entre os irmãos e irmãs na fé. Conclusão: os testemunhos de superação são a prova viva de que, mesmo nas trevas mais densas, a luz de Deus pode romper e trazer esperança. Eles nos lembram de que a ansiedade e a depressão não têm a palavra final, e que há sempre esperança na jornada com Deus. Se você está lutando, saiba que você não está sozinho. Há uma comunidade que pode caminhar ao seu lado e uma fé que sustenta, cura e transforma. Permita que esses testemunhos de superação inspirem você a continuar a lutar, a buscar ajuda e a confiar no Deus que nunca abandona. Que a luz da esperança brilhe forte em seu coração e que, um dia, você também possa compartilhar sua história de vitória, tornando-se um farol de esperança para outros que estão enfrentando suas próprias batalhas emocionais. Capítulo 12 – Práticas espirituais para combater a ansiedade e depressão. Viver uma vida plena de paz e esperança é um desafio constante, especialmente quando a ansiedade e a depressão ameaçam dominar nossos pensamentos e emoções. Neste capítulo, exploraremos práticas espirituais que podem ser ferramentas poderosas para enfrentar esses desafios. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas, mas um guia prático que oferece métodos para cultivar uma vida de paz, centrada em Deus. A oração como canal de paz. A oração é uma das práticas espirituais mais poderosas para combater a ansiedade e a depressão. Não é apenas um pedido de ajuda, mas uma forma de conexão íntima com Deus, um convite para entregar nossas preocupações e ansiedades a Ele. Em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 7, somos chamados a orar com ação de graças, o que significa que, mesmo em meio às nossas lutas, devemos buscar gratidão. Isso nos ajuda a mudar o foco de nossas preocupações para a confiança em Deus. Prática diária de oração. 1. Reserve um tempo de qualidade. Escolha um horário específico do dia para orar. Pode ser de manhã, antes de dormir ou durante uma pausa tranquila no seu dia. Consistência é essencial. 2. Oração escrita. Tente manter um diário de oração. Escrever suas preocupações, agradecimentos e pedidos é uma forma de visualizar e externalizar suas emoções. Isso ajuda a aliviar a mente e a identificar os momentos de resposta divina. 3. Oração de entrega. E uma prática importante é a oração de entrega, onde você coloca diante de Deus suas ansiedades específicas, nomeando-as uma a uma e, conscientemente, entregando-as a Ele. Meditação nas Escrituras, renovando a mente. A meditação bíblica é uma maneira eficaz de renovar a mente e combater os pensamentos negativos. Meditar não é apenas ler um versículo, é refletir profundamente sobre ele, permitindo que ele penetre no coração e molde a maneira como você vê a vida. Romanos, capítulo 12, versículo 2 fala sobre a importância de transformar nossa mente, e isso começa com a meditação diária nas verdades de Deus. Prática diária de meditação bíblica. 1. Escolha um versículo para o dia. Selecione um versículo que fale diretamente à sua situação.
pode ser algo que ofereça consolo, esperança ou encorajamento. 2. Repita e memorize. Repita o versículo várias vezes ao longo do dia. Se possível, memorize-o e permita que ele se torne parte de seus pensamentos. 3. Visualize e personalize. E feche os olhos e visualize o versículo. Imagine o que ele significa em sua vida. Tente personalizá-lo, aplicando-o diretamente às suas circunstâncias. Cultivando o hábito do louvor. Louvar a Deus mesmo em meio às dificuldades pode parecer difícil, mas é uma prática que traz grandes benefícios espirituais. O louvor muda nosso foco das circunstâncias para o Deus que está acima de todas as coisas. Ele nos lembra que, independentemente do que enfrentamos, Deus é digno de adoração. A Bíblia está repleta de exemplos, especialmente nos Salmos, de pessoas que louvaram a Deus em momentos de aflição, encontrando conforto e força. Prática diária de louvor. 1. Crie uma playlist de louvor. Escolha canções que falem ao seu coração e que exaltem o caráter e as promessas de Deus. Ouça essas músicas enquanto faz tarefas diárias ou quando sentir que a ansiedade está aumentando. 2. Cante em voz alta, e mesmo que você não tenha habilidades musicais, cante para Deus. O ato de louvar em voz alta pode mudar a atmosfera emocional de qualquer ambiente. 3. Liste motivos de gratidão e faça uma lista das coisas pelas quais você é grato. Inclua até as menores bênçãos. Revise essa lista durante os momentos de desânimo para lembrar-se da fidelidade de Deus. Práticas de respiração e relaxamento com base na Bíblia. Em momentos de ansiedade intensa, práticas de respiração controlada podem ajudar a acalmar o corpo e a mente. Associar essas práticas a versículos bíblicos pode potencializar seus efeitos, trazendo a paz prometida por Deus. Inspirar lentamente enquanto recita um versículo e expirar enquanto entrega a Deus suas preocupações é uma técnica simples, mas poderosa. Prática de respiração bíblica. 1. Respiração com versículos. Inspire profundamente enquanto recita mentalmente um versículo curto, como o Senhor é meu pastor. Expire lentamente enquanto entrega suas preocupações a Deus. Repita várias vezes até sentir sua mente mais calma. 2. Respiração com ação de graças. Inspire enquanto pensa em uma bênção específica e expire agradecendo a Deus por ela. Essa prática pode ajudar a redirecionar a mente para um estado de gratidão. Exercícios de jejum e silêncio. O jejum é uma prática espiritual antiga que tem o objetivo de nos ajudar a nos concentrar mais profundamente em Deus, colocando nossas necessidades espirituais acima das físicas. Embora o jejum tradicional envolva a abstenção de alimentos, ele também pode significar afastar-se de distrações, como mídias sociais ou entretenimento, para dedicar um tempo mais profundo de busca a Deus. O silêncio, por outro lado, é uma prática que envolve aquietar a mente para ouvir a voz de Deus, deixando de lado todas as preocupações e distrações. Práticas de jejum e silêncio. 1. Jejum de distrações. Escolha um dia da semana para jejuar de algo que ocupa a sua mente. Use esse tempo para leitura bíblica e oração. 2. Minutos de silêncio. Separe alguns minutos do seu dia para ficar em silêncio diante de Deus. Foque apenas na sua presença, deixando de lado todas as preocupações. Isso ajuda a acalmar a mente e a trazer clareza espiritual. Criando rotinas espirituais saudáveis. A consistência é a chave para o crescimento espiritual e emocional. Estabelecer rotinas diárias de oração, leitura bíblica e meditação ajuda a fortalecer sua fé e a combater a ansiedade de maneira eficaz. Criar esses hábitos diários pode, com o tempo, transformar sua maneira de reagir às pressões da vida. Rotina diária espiritual. 1. Manhãs com Deus. Comece o dia com uma breve oração e leitura bíblica. Pergunte a Deus como Ele deseja guiá-lo durante o dia.
2. Pausa ao meio-dia. Reserve alguns minutos no meio do dia para oração ou meditação. Relembre-se de um versículo-chave e reafirme sua confiança em Deus. 3. Encerramento noturno. Termine o dia com uma oração de agradecimento e uma breve reflexão sobre os eventos do dia. Peça a Deus que lhe dê descanso e paz durante a noite. Conclusão. Essas práticas espirituais, quando aplicadas com constância, podem trazer alívio, esperança e um sentido renovado de propósito, mesmo em meio às lutas emocionais. A Bíblia não nos promete que a vida será livre de desafios, mas nos assegura que Deus está conosco em cada passo da jornada. Essas práticas são ferramentas espirituais que nos ajudam a manter o foco em Deus e encontrar a paz que excede todo entendimento. Permita-se experimentar essas práticas e veja como elas podem transformar sua maneira de lidar com a ansiedade e a depressão. Lembre-se de que você não está sozinho, Deus está ao seu lado, e sua palavra é um guia constante para a paz interior. Que este capítulo seja um incentivo para construir uma vida espiritual sólida, ancorada na verdade e no amor de Deus. Capítulo 13. Conclusão. A paz duradoura em Cristo. Chegamos ao final deste audiolivro, e é o momento de refletir sobre tudo que exploramos juntos. Falamos de ansiedade, depressão, dor emocional e o caminho espiritual que nos leva à cura e à paz. Ao longo dos capítulos, vimos como a Bíblia não apenas reconhece a realidade das nossas lutas emocionais, mas também oferece consolo e direção para enfrentar esses desafios. Ela nos mostra que, mesmo nas situações mais sombrias, existe uma esperança que não decepciona e uma paz que excede todo entendimento. Ao revisitar as Escrituras e aprender com os exemplos dos personagens bíblicos, percebemos que nossa fé não elimina automaticamente as dificuldades, mas transforma a maneira como as enfrentamos. A paz que Cristo oferece não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus em meio a eles. É a certeza de que, não importa o tamanho da tempestade, há um Deus que está conosco, oferecendo um descanso para as nossas almas. Retomando os ensinamentos principais. 1. Confiança na soberania de Deus. Vimos como entregar nossas ansiedades a Deus é um passo essencial para encontrar paz. Reconhecer que Ele está no controle, mesmo quando nossas emoções parecem fora de controle, é um ato de confiança e fé. 2. Oração e meditação nas Escrituras. A oração, como vimos, não é apenas um pedido por ajuda, mas um canal direto para encontrar conforto e renovação espiritual. Meditar na Palavra de Deus nos ajuda a renovar a mente e a substituir pensamentos negativos pelas verdades eternas das Escrituras. 3. Descanso espiritual. Em um mundo que valoriza a produtividade e a constante ocupação, aprender a descansar no Senhor é um ato de resistência e fé. Jesus nos convida a encontrar alívio em sua presença, e esse descanso é essencial para a cura emocional. 4. Perdão e cura interior. O perdão é uma chave importante para libertar nosso coração de ressentimentos que alimentam a ansiedade e a depressão. A graça que recebemos de Deus nos capacita a perdoar a nós mesmos e aos outros, abrindo caminho para a cura. 5. A comunidade cristã. E não fomos feitos para caminhar sozinhos. A Bíblia nos ensina sobre o poder da comunidade, da oração coletiva e do apoio mútuo. Encontrar força nos irmãos de fé é um passo importante para superar as dificuldades emocionais. Confiança plena no amor de Deus. O capítulo final não poderia deixar de enfatizar a grande verdade que permeia todo este audiolivro: o amor incondicional de Deus por nós. Esse amor é a base de nossa fé e a âncora que nos mantém firmes, mesmo quando os ventos da ansiedade e da depressão tentam nos derrubar. O apóstolo Paulo nos lembra que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos, capítulo 8, versículo 38 a 39. É esse amor que nos dá coragem para enfrentar um novo dia, mesmo quando o amanhã parece incerto. A paz duradoura em Cristo.
Cristo nos oferece uma paz que o mundo não pode dar, e uma paz que não depende das circunstâncias externas, mas que brota de um relacionamento profundo e sincero com Ele. Essa paz é fruto da confiança de que, independentemente das dificuldades, Deus é bom, Ele é fiel, e Ele está presente. A paz que Cristo oferece não é um sentimento passageiro, mas uma realidade espiritual que transforma nossas vidas. Um convite à reflexão e ação. Minha oração é que este audiolivro tenha sido um instrumento de esperança, encorajamento e transformação para você. Que, ao meditar sobre as Escrituras, você continue a encontrar a paz que só Deus pode oferecer. Lembre-se de que a jornada para a cura emocional é contínua, e é normal ter altos e baixos ao longo do caminho. O importante é nunca desistir, confiando sempre que Deus está ao seu lado. Se você ainda está lutando, saiba que não está sozinho. Procure ajuda, tanto espiritual quanto profissional, se necessário. Deus trabalha de muitas maneiras, e Ele pode usar tanto a fé quanto os recursos humanos para trazer a cura. Confie que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Oração final. Para encerrar, deixo uma oração de paz e esperança. Senhor Deus, agradeço por este momento de aprendizado e reflexão. Peço que a tua paz, que excede todo entendimento, preencha o coração e a mente de cada ouvinte deste audiolivro. Que eles encontrem em ti a força necessária para enfrentar as batalhas emocionais, e que, mesmo nas dificuldades, possam experimentar a alegria da tua presença. Ajuda-nos a confiar em ti em todas as coisas e a descansar no teu amor. Em nome de Jesus, amém. Que você continue a caminhar na luz da graça de Deus, encontrando a paz duradoura que só Cristo pode proporcionar. Amém.